Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, com mais uma edição do nosso diário, para trazer aqui muita discussão, todas as informações da noite de futebol, do dia de futebol da quarta-feira, né? Afinal, tivemos Champions League na parte da tarde também. E vamos falar, é claro, das polêmicas, porque foi... mais uma vez, a arbitragem brasileira ganhando o seu destaque. Quero saber sua opinião? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o seu like, o seu hype. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar também o canal do Gol. E vamos lá, não vou perder tempo não, que tem muita coisa. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Vamos lá, já colocando aqui, vamos pro jogo que era o mais aguardado do dia, que era esse São Paulo e Flamengo, que ficou no empate em 2-2 lá na Vila Belmiro, um empate que ajuda o Palmeiras. O Palmeiras agradece, Palmeiras que hoje enfrenta o Santos e pode abrir 3 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo saiu na frente, um gol logo no comecinho da partida com o Luciano, depois tivemos uma polêmica, um pênalti que, bom, tem algumas... situações para a gente discutir sobre esse pênalti. O Arrascaeta foi lá, aproveitou e empatou o jogo. Samuel Lino virou e aí o Flamengo ficou com um jogador a menos. O Plata, mais uma vez, foi expulso, aqui para mim sem polêmica nenhuma, 2 vezes em uma semana. Basicamente isso, o Plata complicando a vida do Flamengo, e aí o Ferreirinha empatou o jogo aos 80 ali, né? Já nos 35 do segundo tempo. Vamos ouvir a palavra do técnico Felipe Luiz sobre essa situação, né? Mais essa expulsão do Plata. Bom, primeiro dizer que um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes, que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui e vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Tá aí, um placar que não ajuda a equipe do Flamengo, que pode ver o Palmeiras abrir mais vantagem, né? Abrir 3 pontos. Nesse momento eles estão empatados na liderança, mas o Palmeiras tem esse jogo a menos contra o Santos hoje lá no Allianz Parque. Botafogo venceu a equipe do Vasco por 3-0, uma vitória muito segura, dominou ali para se manter nessa briga pelo G6, né? Uma boa vitória. O Vasco, que vinha de um momento bom, né? Uma sequência de vitórias, perdeu para o São Paulo e agora perde mais um jogo, e o Cruzeiro se mantém na briga. O Cruzeiro segue sonhando, quem sabe, né, em buscar esse título ainda. É difícil, mas se mantém lá no topo. Fabrício Bruno fez o gol da vitória sobre o Grêmio, vitória por 1-0. Mais polêmica tivemos lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, com essa vitória do Atlético Mineiro para cima do Bahia, 3-0, gols do Hulk, do Igor Gomes e do Bel Teixeira, e o técnico Rogério Ceni saiu bastante irritado com a expulsão, que mudou, de fato, a cara do jogo. Vamos primeiro colocar o Rogério Ceni falando, vai. Poderia fazer uma análise técnica do jogo, claro, principalmente enquanto tivemos 11 contra 11, né? Mas esse jogo, ele começa em Internacional e Atlético Mineiro, quando o Vitor Hugo vai expulso, injustamente, tá? Não merecia ser expulso. Mas o futebol brasileiro não é que tem árbitros ruins, não. O Davi Lacerda, acho que é o nome dele, né? Deixou o jogo correr como se deve, uma arbitragem europeia e tudo tal. Com 30 segundos, tem um lance mais claro que isso para uma expulsão. No Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado, que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, onde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Mas nós vamos ficar aqui, o futebol brasileiro vai continuar dessa mesma maneira. Então, esse jogo não começou hoje.
E o Atlético, dentro dos seus direitos e corretamente, porque na minha opinião, que também não vale para nada nesse sentido, o Vitor Hugo foi expulso injustamente contra o Internacional. Então hoje o jogo é ditado no ritmo. Então assim, eu só me pergunto, esse cara do VAR, que viu o pisão na altura, rasgou o meião, na altura da canela do Michel, ele vai para casa e vai acontecer o quê? Nós perdemos o jogo, temos que vir aqui responder, o Botafogo ganhou, encostou, o Fluminense joga amanhã com o Mirassol, e esse senhor vai fazer o quê? O que vai ser feito com ele? Porque a arbitragem do jogo, eu acho legal, fluiu o jogo, deixou o jogo correr, ele na hora nem sequer deu um cartão amarelo para o cara. O cara do VAR não teve a coragem, porque o jogo era aqui, e o Atlético teve um jogador expulso nos seus primeiros, eu não sei exatamente quanto, mas diria que uns entre 15 e 20 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Internacional, e hoje eles vêm aqui para fazer esse serviço que fizeram. Aí, né? Agora a CBF liberou os vídeos do VAR, a gente coloca para trazer, né? Para ver o que está sendo discutido. Eu acho que é mais aberto. Eu vou questionar alguns lances, alguns entendimentos, mas, no geral, é bom, é mais transparente, tá? Tivemos polêmica também e muita discussão, aliás, uma arbitragem ruim, tá? O Bragantino aproveitou o Corinthians com um jogador a menos e venceu essa partida, voltando a vencer. O Eduardo Sacha fez com um gol de pênalti, para mim, inquestionável. O Angeleri fez besteira. A discussão que eu vou trazer só aqui no VAR, vou colocar o textinho aqui dado, é porque fala que o jogador ia cabecear a bola. Eu acho que ele tinha que ser um pouco alto, não teria, mas o Angeleri fez uma besteira muito grande, né? Aí o Corinthians empatou ainda com um jogador a menos, o Yuri Alberto fez o gol do empate, num lance que foi todo feito pelo Memphis Depay, que cria jogada, que chuta e o Yuri Alberto pega o rebote, e o Pita foi lá nos acréscimos e fez 2-1. Vamos trazer a primeira palavra do técnico Dorival Júnior reclamando da arbitragem. Olha, eu acho que nós estamos sendo corriqueiros, repetitivos, até porque o que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as principais estrelas do espetáculo. Acontece isso e não existe critério, mas não é critério entre árbitros, é critério na mesma partida. O árbitro não tem critérios e isso tem dificultado para muitas equipes. Não é apenas o Corinthians passou muitos apertos ao longo desse campeonato, perdemos muito ou deixamos muitos pontos pelo caminho justamente por essa falta de critérios. Não existe o critério. Não existindo critério, não tem como você avaliar nada. Isso é uma dificuldade muito grande para todo mundo. Então, todos os clubes, todas as semanas, estarão aqui falando alguma coisa a respeito do que nós vimos aí hoje. Foi impressionante o que nós acompanhamos. Agora você vai fazer o quê? Você sai daí, é um choro de quem foi derrotado. A semana que vem é o Bragantino que vai estar chorando. Na outra semana é o Palmeiras, na outra semana é o Santos. Então é assim, nós estamos assim desde o início do Campeonato Brasileiro. Pois bem, eu acho que tem motivo para reclamar, principalmente nessa situação com o Martínez, né? A expulsão do Martínez acontece porque ele já tinha um cartão amarelo besta. A Edna, que é a árbitra, ela dá o cartão sem lembrar que o jogador tinha cartão, depois ela fica até meio constrangida, mas aí dei 2 amarelos, tem que expulsar. Então, se ela tivesse pensado antes, ela não teria dado o cartão. Não era lance para cartão, ela quis controlar a situação usando o cartão amarelo. Mas o resto eu acho que o Corinthians só tem para reclamar mesmo do Dorival e da atuação do time em campo ali, né? As decisões erradas, a entrada do Angeleri, a manutenção do Angeleri, o Martínez tomou um primeiro cartão amarelo muito besta também, então eu acho que o Corinthians não tem motivos para reclamar da arbitragem especificamente no resultado. Claro, esse cartão amarelo poderia ser evitado, mas cometeu muito mais erros. Fica uma questão de usar como espantalho. O Vitória venceu aqui o Internacional e jogou pressão para cima do Santos. Falei que o resultado do Flamengo com o São Paulo ajudou o Palmeiras. Esse resultado aqui não ajuda o Palmeiras, porque o Santos tem uma necessidade a mais, precisa partir com tudo para vencer, porque neste momento o Santos está na zona do rebaixamento. E tivemos o duelo do desespero, o Sport em casa perdeu pro Juventude por 2-0,
basicamente decretada o rebaixamento já faz tempo, né, do Sport, e o Juventude ainda mantém viva a esperança de, quem sabe, sair da zona do descenso. Vou passar aqui também, hoje teremos 3 jogos, o Fluminense recebe o Mirassol às 7h30 da noite, teremos Ceará e Fortaleza às 8 da noite, clássico cearense, e 9h30 da noite, no horário de Brasília, o Palmeiras contra o Santos. Situação de tabela, 65 pontos para o Palmeiras e Flamengo também, né? Mas esse jogo aqui, o Palmeiras pode retomar a liderança de forma isolada, quem sabe até abrir 3 pontos de vantagem. Cruzeiro, 63 pontos, torcendo por um tropeço aqui ou ali. Mirassol tem 56, o Bahia com 52 pontos depois dessa derrota, o Botafogo com 51. Zona de rebaixamento, Sport 17, Fortaleza 28, Juventude 29, Santos 33. Então, esse Santos tem 2 jogos com o Palmeiras. A tabela do Santos é complicadíssima, tá? Nos jogos que faltam, acho que são 8 jogos, né? Faltando agora aqui, o Santos faltam 8 jogos, são 5 contra times do G4. Né? Tá difícil a situação para o Peixe mesmo. O jogo de hoje pode ser fundamental, pode ser definidor aqui para a equipe do Santos. Vamos trazer a palavra do Bruno Fux, falando sobre este jogo, né? O jogador do Palmeiras, falando sobre esse enfrentamento contra o Peixe hoje no Allianz Parque. Quando chega essa parte da competição, é muito complicado. Enfrentar as equipes que estão ali embaixo também lutando pelo rebaixamento. Eles têm que tirar tudo deles. É uma situação complicada. E a gente também estamos vivendo o oposto, né? E a gente também vai dar o nosso máximo aí possível para pontuar, fazer os 3 pontos e seguir na liderança da competição. Tá aí então o Bruno Fux. Relembrando vocês, sempre destaque, você pode ir lá, olhar a tabela, olhar a nossa prévia, onde vai passar o jogo, prévia de escalação, né? Neymar fora da partida, Neymar não joga, até por ser um gramado artificial, não vai jogar lá no Allianz Parque. Então, essa é a expectativa, essa é a grande partida da noite desta quinta-feira. Vamos passar para a Liga dos Campeões para a gente chegar no final aqui, vamos lá. Tivemos os jogos de ontem, o Pafos venceu o Villarreal, olha lá, o Pafos vencendo a equipe espanhola por 1-0, Qarabag e Chelsea ficaram no empate em 2-2, gol do Estevão, hein? Gol do Estevão aqui abrindo o placar, inclusive, uma jogada bem brasileira, com o Andrei fazendo o passe e o Estevão fazendo o gol. O Clube Bruges empatou com o Barcelona 3-3, tem um gol do Yamal, que eu vou falar para você, é um resultado que não é bom para o Barcelona, mas um gol do Yamal que, olha, que maravilha. O Manchester City atropelou o Borussia Dortmund, teve lei do ex, teve gol do Haaland, mas foi muito fácil essa vitória do Manchester City. O Benfica perdeu em casa mais uma vez contra o Bayer Leverkusen. Situação do Benfica, do Mourinho, é péssima mesmo, tá? O Ajax perdeu do Galatasaray por 3-0. Newcastle venceu o Athletic Bilbao por 2-0. A Inter de Milão fez 2-1 no Kairat e se mantém 100%. Os italianos aqui fazendo o seu papel, assim como a Atalanta, que foi fora de casa e venceu o Olympique de Marseille por 1-0. Bayern de Munique, Arsenal, Inter de Milão. Esses 3 times estão com 100% de aproveitamento. O City tem 10 pontos, é o quarto. O PSG tem 9 pontos, é o quinto, assim como o Newcastle, o Real Madrid, o Liverpool. Esse aqui é o G8, né? Esses aqui passam direto. Quem está do 9º lugar até o 24º vai para aquela fase de playoffs. Faz um enfrentamento aqui para depois ir para as oitavas de final. E, neste momento, sendo eliminado, Olympique de Marseille, com 3 pontos, Juventus, com 3 pontos, Athletic Bilbao, né, equipes tradicionais, o Villarreal, que também já foi semifinalista de Liga dos Campeões, e o Benfica, hein? Benfica zerado, perdeu seus 4 jogos. Complicada a situação do clube português. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Voltamos com mais informações. Hoje, quinta-feira, teremos o nosso podcast Na Cara do Gol. Então fique ligado, se inscreva no canal, compartilhe. E aquele abraço. Valeu!